conceito de genocídio, ele nasce como um conceito jurídico-político, logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele nasce especialmente quando, pela primeira vez na história do capitalismo, a Europa se vê diante de um extermínio em massa. Ou seja, ela sempre praticou extermínio em massa em outras regiões do planeta, ou seja, o projeto colonial em direção à região que chamou-se de América, o projeto imperialista na região que chamou-se de África, o escravismo colonial. Só que o projeto nazifascista fez com que, pela primeira vez na sua história, o discurso de supremacia racial que os europeus exportavam para o mundo, tá, caiu em sua região. Então, naquele momento, no final meados dos anos 40, começou a ter um debate profundo acerca da necessidade de compreender e produzir instituições que respondessem sobre o extermínio em massa de determinados grupos sociais. E aí um estudioso chamado Raphael Lemke é que vai propor essa ideia. Tá? Só que a ideia que o Raphael Lemke vai propor, justamente no contexto em que a Liga das Nações está sendo reformulada para a criação da ONU, logo após o massacre nazifascista, o Raphael Lemke ele propõe não só para entender aquele momento, ele fala assim, em outros contextos da história do capitalismo, o colonialismo, o neocolonialismo produziu genocídio em massa. E esse extermínio em massa, tá, são crimes da história, portanto, são crimes imprescritíveis. Então, se são crimes imprescritíveis, não importa se passou décadas, séculos, é necessário criar instituições que se reparem, produzam algum tipo de reparação, mesmo que saiba que a reparação se torne impossível. A ideia proposta do Raphael Lemke, ela foi totalmente deturpada na ONU para só reduzi-la ao contexto nazifascista. Então, o conceito de genocídio ele nasce, tá, como um conceito jurídico a partir dos debates da ONU, que está sendo gestada no 45, a partir da reformulação da Liga das Nações, que era a instituição internacional que surgiu no pós-Primeira Guerra, e a ONU nesse pós-Segunda Guerra. Só que o movimento negro, e já de muito tempo, tá, de séculos, já afirmava essa ideia do genocídio da população negra. Talvez a obra aqui no Brasil que tenha mais enfatizado isso de forma explícita e intensa tenha sido o trabalho do professor Abdias Nascimento de 78, tá? Que foi publicado aqui no Brasil em 1978. Em que o Abdias ele vai mostrando as diferentes dimensões do genocídio negro. Ele fala das políticas de branqueamento como políticas de genocidas. Tá? Ele vai falar sobre o escravismo colonial como políticas genocidas. Ele vai falar como o genocídio ele se tornou uma prática, um dispositivo de ação política do Estado, tá? Contra a população negra. Só que esse debate, até os anos 2000, era restrito aos intelectuais ligados ao movimento negro. Tá? Só muito recentemente que o debate sobre genocídio na sociedade brasileira e no pensamento social brasileiro extrapola a luta política do movimento negro. E a gente vai verificar isso principalmente com a eleição da extrema-direita aqui no Brasil, principalmente quando o Jair Bolsonaro se torna presidente. O quanto chamá-lo de genocida se tornou uma referência em que o movimento negro já colocava isso há mais de 50 anos. Tá? Para pensar em termos explícitos. Já colocava, se a gente vai trazer as análises históricas, a gente vai verificar que o debate de genocídio é um debate da luta histórica do movimento negro de séculos.